Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar da Lei 12.651 de 25 de 2012, que é o novo Código Florestal. Vocês podem ler aí do que trata, do que dispõe, né? São vários detalhes aí, eu não vou entrar nesse nível de detalhe. O importante é que nós vamos mostrar vários parágrafos de agora em diante, né? E vamos mostrar também, além de parágrafos, incisos e caputs, que significa em latim cabeça. E também o azinho lá, a linha. Então, familiarizem-se com essa nomenclatura, pois será a nomenclatura utilizada para nós interpretarmos aqui a lei, discutirmos um pouco essa lei em detalhe. Primeira apresentação, eu fiz um comparativo entre o Código de 1965, Código Florestal, e o de 2012. Agora eu vou focar mais no Código de 2012. Então, o primeiro artigo, né, fala que a lei estabelece normas gerais sobre proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. São essas duas partes que originaram a maior polêmica no novo Código. A exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem de produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, que é algo que o brasileiro está muito acostumado a fazer, né? Tocar fogo em tudo. Só para abrir um parênteses aqui, 70%, acreditem nisso, das emissões do Brasil, em termos de poluição, né, com gás carbônico, vinculadas ao aquecimento global, é de queimadas inúteis, que não melhoram a qualidade do solo e também não servem para aquecer o povo, como nos países frios. Só abrir um parênteses dentro do parênteses, o gás carbônico, para outras pessoas, não é um gás poluidor, é considerado o gás da vida. Pois é, quanto mais gás carbônico, mais rápido crescem as plantas. Isso já foi simulado, né, por pesquisadores italianos em atmosfera controlada. Muito bem, essas pequenas paradas que eu dou é para tomar um golezinho de café. Então, queimadas, incêndios florestais são problemas graves e o código também trata disso. Então, só para mostrar que o código é mais do que simplesmente APP e reserva legal, né? Embora essas coisas sejam importantes. Eu acho interessante algumas partes e eu as sublinho. Então, eu achei engraçada essa parte aqui. Prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Né? Então, tem uma ideia aqui de que se você se doer no bolso, você vai respeitar o meio ambiente. Aí tem até aqui as notas, né? O emo aqui no Abraham Lincoln emo. E é uma crença que não se justifica muito, viu? Por isso que eu coloquei esses dinheiros aí meio apavorados, porque na verdade o Código Florestal de 1965 ele era muito bom, muito rigoroso para evitar corte de florestas, e o que aconteceu até 2001 não foi cumprido, tá? Então não adianta ter boas leis se elas não são cumpridas. Não adianta ter instrumentos econômicos e financeiros se falta ao Brasil investir no sistema judiciário. Só para já apimentar um pouco aí a discussão. Proteção e cuidados com os recursos naturais. Essa é o princípio da lei. Bom, artigo 2º, né? As obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza no caso de transferência de domínio ou posse
do imóvel rural. Interessante esse artigo. Ele está dizendo justamente o seguinte: se o seu pai fez alguma coisa e você herdar a terra, você vai ter que fazer o que o seu pai não fez. Se ele cortou floresta e não resolveu o problema, você vai ter que resolver o problema. Isso tem originado grandes discussões também, né? Pois também tem a questão de quem compra a terra, né? Às vezes um terceiro compra a terra com problemas, e na discussão da redação desse código, houve muita discussão em relação a isso, pois a pessoa podia comprar uma terra com grandes problemas, e ela seria ou não imputada na obrigação de restaurar áreas de proteção permanente ou reserva legal, já definidas na apresentação anterior a esta. Muito bem. Já no artigo 3, né, são definições agora, né? É definida que é uma área protegida, né? O que é uma área de preservação permanente? É uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Esse ou não aqui se refere a tudo que foi feito no Brasil, né? Não se cumpriu a lei de 1965, perdão. Então existem áreas que deveriam ser de proteção permanente e hoje tem lá cafezal, sei lá, outras coisas. Então a lei trata inclusive dessas áreas que elas vão ter que voltar a ser áreas de preservação permanente. Então o dono da terra aí vai ter que dar um jeito. E aí a função ambiental, né? E aqui é que as pessoas deveriam pensar um pouco mais, né? Como eu comentei na palestra anterior. Estabilidade geológica. Por que ocorreu o problema em Angra dos Reis? Né? Por que ocorreu o problema em São Luís do Paraitinga? Nós vamos ver a seguir que essa lei se estende também a áreas urbanas, em alguns casos. Então, o desrespeito à lei faz com que a montanha desabe na sua cabeça. Então aí está já um excelente motivo para os produtores entrarem aí e deixarem essas propriedades em condições, né, para eles mesmos sobreviverem. E mesmo se refere às margens dos rios, né, o assoreamento, a perda de recursos naturais para o próprio produtor. Acho que deveria ser feita uma campanha para salientar que a aplicação dessa lei ela vai para o benefício da pessoa que está com terras, e não para restringir o uso das terras, como você tem falado. Se você não protege o alto da encosta, você vai ter erosão, você vai perder terra. As pessoas que estudam solo sabem que a terra, o solo, demora 500 anos para se formar. Então, uma vez perdido, já era. Você não vai, nem seu tataraneto vai recuperar a área tão rapidamente. Então pessoal, abra os olhos para isso. Artigo 3. Reserva legal, o que é? Uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico, de modo sustentável, dos recursos naturais. Tá? Imóvel rural. Não vou ficar lendo tudo, vocês depois dão uma lida no resto. Eu vou falar mais o que me interessa aqui falar, por exemplo. Nessa área, então, você pode utilizar de forma sustentável a floresta. Isso aqui é o mais importante que eu vou falar. Desde que, né, preserve processos ecológicos. Certo? Bom, aí nós vamos passar lá para o artigo 12, que ele fala, né, os termos do artigo 12. Então, coloquei o artigo 12 aqui para a gente já ir lá ver do que trata isso. É um parênteses, então. Vocês vão ver seguidamente, assim. Então, todo imóvel rural deve manter a área com cobertura de vegetação nativa. E aqui vem uma parte extremamente polêmica, né? Sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Tá? Isso significa o quê?
que em algum momento essa reserva legal poderá ser a mesma área ou parte da área de proteção permanente. Então vai diminuir muitas áreas protegidas dessa forma, com essa nova redação. E aí vem as porcentagens, dependendo, né? Essa reserva legal ela vai ter que ter certa porcentagem dependendo da floresta que o imóvel se localiza. Áreas com maiores florestas no Brasil, como a Amazônia, você vai ter que proteger mais em reserva legal. Áreas como o Cerrado, que é o segundo maior tipo florestal do Brasil, 35% da área do imóvel. E nesses 35% poderá estar a área de proteção permanente. Essa jogada textual do código é que faz com que se reduza, né? Se você tivesse área de proteção permanente e mais os 35%, como no código de 65, você teria que talvez proteger 60%, 50%. E aqui chegar a 99%, 98%. Agora, na nova redação, você tem que ter 35% de reserva legal, mais, ou, né? Não mais, ou APP. Tem que estar no Cerrado, tem que ter isso na sua propriedade. Campos Gerais, 20%. Demais regiões do país, 20%. Então, a ameaçadíssima Mata Atlântica, somente 20% da área da propriedade pode estar com reserva legal. Os outros 80%, já que foi tudo destruído mesmo, é vinculado, né, dedicado à agricultura, né? Mais alguma observância aí? Nos casos da linha A do inciso 1, o poder público poderá reduzir, olha, até 50%, para até 50%, para fins de recomposição, quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público, por terras indígenas homologadas. Bom, por que está escrito isso aqui nessa parte do código? Porque o Código Florestal, isso é uma coisa que eu já falei na outra apresentação, é importante o brasileiro saber, ele trata das terras privadas, tá? E essa parte aqui, é as terras públicas, né? As reservas públicas, municipais ou de outra instância aí no governamental. Em regiões onde existem muitas terras protegidas pelo poder público, o código libera 30% aqui, por exemplo, desses 80% para o produtor, uma vez que já o outro meio, né, o outro meio de proteger, que é o meio público, já o faz. Certo? Aí eu coloquei um asterisco aqui, O cidadão, ele pode, no caso, ser esperto aqui, e se beneficiar da lei na hora de comprar a terra. Ele pode comprar onde tem, onde se aplica essa lei aqui, a reserva legal, né? Em áreas que tem mais de 50% de território aí ocupada por unidades de conservação, e vai ter que preservar menos, né? Vejam que a lei deixa brechas, então, para quem lê a lei, entende a lei, na hora de comprar as terras. Isso foi muito criticado, como a gente viu na primeira palestra, pelos pesquisadores e pela Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. E pesquisadores, por exemplo, como o Jean-Paul Metzger, Ricardo Ribeiro Rodrigues, que eram os principais defensores aí de um código mais rigoroso, na verdade, ou que não permitisse tantas desvios aí de conduta para desmatar, né? E eu estou falando o nome dessas pessoas também para acreditar aí algumas informações que estou falando, né? São opiniões de alguns professores renomados aí
em ciências biológicas. Por isso eu estou citando eles até como uma forma de referência mesmo, né? Muito bem, artigo 14. Aí as complicações, né? A localização da área de reserva legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios. Artigo 15º, né? Artigo 15. Será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel. Tá? Aí aquela fusão tão criticada também, né? Desde que você, né, esse benefício não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo. Certo? Então, o proprietário ou possuidor de imóvel com reserva legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural, então chamado CAR, que todo mundo vai ter que agora entrar na internet e cadastrar a propriedade lá, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por essa lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental. Tá? Isso aqui nada mais está dizendo que se você tiver um excesso de terra, essa terra poderá ser comprada por outra pessoa que está irregular. Certo? Vou fazer um pequeno intervalo. Já voltamos. Então, o que acontece aqui é que esse excedente, na hora que você computa as áreas de preservação permanente como reserva legal, né, vai sobrar uma área lá. Você não pode chegar e cortar essa área e plantar agricultura. Você só pode usar ela para averbar aí, né, outra pessoa que está com problemas, está numa situação menos confortável. Essa é a leitura que eu faço dessa parte da lei. Bom, vamos lá então agora. Vamos seguir aí. É dispensada a aplicação do inciso 1 do caput desse artigo, quando as APPs conservadas ou em processo de recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel, ultrapassarem o benefício previsto nesse artigo. Não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo e 80% do imóvel rural localizado em áreas de floresta amazônica legal. Né? Eu pessoalmente achei contraditório, confuso essa parte aqui do código. Até por isso, vamos voltar um pouco aqui. Tá. Dispensada a aplicação do inciso 1. Se você tiver 80% de imóvel rural localizado em área de floresta amazônica, fica dispensado de fazer o que diz no inciso 1. Seria aqui, né? Poderá então desmatar? Assim, será isso? Dei uma pensada aí também. A interpretação que eu fiquei é essa. Você poderá fazer certas coisas dispensado. Bom, vou deixar inacabado o processo de conhecimento aqui para vocês pensarem um pouco nessa parte da lei. Beleza, passamos para a seção número 2 do código. Então agora vai tratar da reserva legal bastante especificamente. Essa reserva legal, ao contrário da área de preservação permanente, ela pode ser manejada. E aí fica a pergunta, o que é manejo sustentável, né? Eu já vi vídeos mostrando manejo sustentável
E nada sustentável, na verdade, se você for ver o que os caras fizeram na floresta. Então o órgão competente no CISNAMA, ele deverá aprovar, o Sistema Nacional do Meio Ambiente deverá aprovar esse plano de manejo da reserva legal de acordo com as modalidades previstas no artigo 20. Depois a gente vai chegar lá, vocês se lembrem disso. Isso aqui fui eu que coloquei, né? Existe manejo sustentável? E aí, se você desmatou depois de 22 de julho de 2008, você não pode fazer nada do que está previsto aqui em manejo sustentável, certo? Isso tem a ver com o que eu falei na primeira palestra, né? Que houve aí boatos sobre o código, o novo código, e muitas pessoas desmataram a floresta com alguns interesses aí, de depois serem perdoados talvez, e não aconteceu. E agora, além de você não poder, vai ter que respeitar a lei e vai ter que, não vai nem poder manejar sustentavelmente onde você fez isso. Uma forma de punição para quem se utilizou de um período entre uma lei e outra para tentar fazer alguma coisa e ganhar vantagem. Bom, sem prejuízo das sanções administrativas cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado nas áreas de que trata o terceiro, né, deste artigo, o processo de recomposição em até 2 anos contados a partir da data de publicação desta lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental. Bom, do que trata isso, né? Nós estamos em 2014, então hoje, em 2014, todo mundo que se aproveitou da anistia para desmatar entre 2008 e 2012, que era justamente esse período, vai ter que recuperar essa floresta que desmatou. Até coloquei o falecido Chico Mendes aí, que eu acho que ele gostaria de ver esse parágrafo mesmo, né? Então, só que quando você entra na internet para ver todos esses cadastros, esses programas de regularização ambiental, está quase tudo em branco na internet. Depois eu vou mostrar para vocês. Uma coisa que me deixa assustado, esse novo Código Florestal em pleno 2014, eu acho que tem um temor de que não vai ser cumprido também, como não foi cumprido o antigo código. Em 40, 50 anos que ele esteve aí, as pessoas fizeram e aconteceram, né? E também espero que não seja assim, né? Também esse cadastro que fala aqui, ó, cadastro ambiental rural, a mesma coisa. Você vai lá, não tem quase nada, onde deveria ter milhões de propriedades, né? Milhões não, milhares. Bom, artigo 20. No manejo sustentável da vegetação florestal dessa reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva. Né? Nesses propósitos aí. Tá? São as chamadas um modelo baseado nas florestas nacionais, né? Então você poderá tirar, veja só, você poderá tirar produtos florestais não madeireiros dessa floresta da reserva legal, ó. Frutos, né, cipós, folhas e sementes, tá? Desde que você cuide o seguinte: os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos quando houver. Por exemplo, se tem uma araucária lá, como aqui, ó, você não vai poder tirar todas as araucárias e vender o pinhão, senão a floresta não regenera. Então é disso que trata aqui, ó, tá? A época de maturação dos frutos e sementes, tá? E também cuidar algumas espécies mais raras, né? Por exemplo, as plantas dioicas, né? Ou plantas muito raras. Se você coletar lá, a planta pode entrar em extinção local devido a não ter aí, por exemplo, você retira todas as flores masculinas, aí a planta não
não tem como ser polinizada. Aí mesmo se aplica, né? Cascas, né? Você não pode arrancar toda a casca da árvore, senão você mata ela. Óleos também, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. Então aqui eu acho que é mais no sentido de, por exemplo, se tem uma planta que a casca tem um princípio ativo interessante, você não pode anelar a árvore e matar ela. O manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal com propósito comercial depende da autorização do órgão competente e aí tem as diretrizes, né? Você não pode descaracterizar a cobertura vegetal. O que é isso? Por exemplo, tirar todos os cipós e acabar com os cipós que têm uma função importante na floresta, né? Você também não pode acabar com a diversidade das espécies. Então você não pode causar extinção lá dentro. Fica bem claro isso, né? E você também deve, né, manejar espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração das espécies nativas. Então, se você plantar lá uns eucaliptos, a ideia aqui que eles escreveram é que você no futuro corte os eucaliptos com bastante cuidado e deixa que aquilo retorne a ser uma floresta nativa. Isso acho que tem muito a ver com o que eu vi em Rio Claro, na floresta Edmundo Navarro de Andrade, que é o maior plantio de eucalipto que existe fora da Austrália. Ocupa metade da cidade de Rio Claro. Ele plantou há mais de 100 anos esses eucaliptos, e embaixo dessa floresta de eucaliptos, nos talhões onde nunca foi mexido, e existem muitos talhões, existe uma floresta semidecida regenerada. Muito bonita, na verdade. Então, a ideia é que sempre se volte ao que era originalmente nas áreas da propriedade onde isso deve ocorrer. O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial para consumo no próprio imóvel independe da autorização dos órgãos competentes. Então, se você pegar uma bolota lá de pinhão para fazer o seu pinhão no final de semana e assistir Brasil e Holanda disputando o terceiro lugar da Copa, você não precisa pedir autorização, tá? Só você tem que declarar previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o quanto você vai pegar, né? Se for madeira, tem que ser 20 metros cúbicos no máximo. Se você pensar 20 metros cúbicos, são 20 árvores grandes, tá? Pelo que eu lembro da disciplina de biometria. Bom, outra. Então, pequeno impacto está liberado. Vejam só, que bonzinho que é o novo código. No manejo florestal nas áreas fora da reserva legal, aplica-se igualmente o disposto nesses artigos recentemente lidos. Tá? Aqui são ainda definições. Artigo 3. Área rural consolidada. O que é isso? A área de imóvel em ocupação antrópica pré-existente em 22 de julho de 2008. Está definindo então o que é a área rural consolidada. É onde está na propriedade, né? A casa, as benfeitorias, né? Olha o que inclui aqui atividades agro, silvipastoris. Então já está lá, ó, se você tem as vaquinhas, né, com os pés de cacau, tudo isso vai ser considerado, se você tinha desde antes de 2008, benfeitoria da propriedade. Pequena propriedade, o que é? Aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos da reforma agrária. Então aqui nessa parte do código, ele está falando várias coisas, pois depois ele só vai falar pequena propriedade, a gente tem que entender que é isso aqui. Ó. Ele vai falar área rural consolidada, a gente tem que entender que é isso aqui. Belezinha? Então aqui é uma continuação, né? Algumas concessões.
É admitido para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso 5º do artigo 3 desta lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos. Lembram que eu falei na outra apresentação sobre o leito regular do rio ser protegido mais 30 metros e depois tinha a área inundada, que não seria mais necessário proteger e isso poderia dar uma série de problemas? Esse pequeno pedaço aqui do código, ele fala que naquele pedaço extra aos 30 metros é o leito regular, você pode plantar coisas lá, ó, tá? Desde que não implique na supressão de novas áreas de vegetação nativa, que seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre. O que, convenhamos, eu duvido muito que aconteça, sendo que você está plantando numa área que é de várzea e sujeita à inundação. Tá? Acho essa parte aqui não deveria, na verdade, existir, mas tudo bem, já existe, né? Artigo 3º. Então, uso alternativo do solo, o que é? Substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como a agricultura, né? E também aqui vai tratar de coisas que o governo faz. Ó. Ele pode derrubar a floresta desde que faça para transmitir energia, novos assentamentos urbanos, transporte e mineração. Tá. Manejo sustentável, definição. Administração da vegetação natural para obtenção de benefícios econômicos. Aqui, extremamente controverso, né? Eu, pessoalmente, duvido que você, alterando certas coisas na floresta, como retirar 20 metros cúbicos de madeira, vá manter isso aqui, né? Vá respeitar os mecanismos de sustentação do ecossistema, objeto do manejo, né? Então acho difícil, mas tudo bem. Tá? E considerando-se cumulativo alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como utilização de bens e serviços. Bom, pessoalmente eu acho que deveria ter área de produção permanente, mais os 20% originais da reserva legal e limitar muito isso aqui, ó, né? Só coletar frutos, algumas coisas não deveria se permitir, talvez retirar a madeira da reserva legal. É a opinião pessoal, tá? Interesse social à exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural, familiar ou por povos e comunidades tradicionais. Então, também na área de reserva legal é permitido isso desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Bom, eu acho que se tem alguém no Brasil que sabe fazer manejo sustentável são as populações nativas indígenas, né? Então acho que nesse sentido está tudo bem aqui. Aqui tem alguns exemplos, né? De atividades de baixo impacto, né? Obtenção de óleos, de frutos, pequenas trilhas, por aí vai. Então estamos tratando aí do que pode se fazer na reserva legal. Continuando. Nascente. O que é uma nascente? É um afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Que é um olho d'água. Não é o que vocês estão pensando, tá? Floramento natural do lençol freático mesmo que é intermitente. Percebam isso. Então isso aqui já dá uma ideia para você ver se alguém está na lei em termos de propriedade rural, você teria que fazer pelo menos 2 visitas na propriedade, uma no verão e outra no inverno, né? Para ver se o olho d'água dele é um olho d'água mesmo, né? E aqui o tão controverso leito regular, né? A calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante o ano. Vocês lembram que na primeira palestra o código antigo protegia esse leito regular e mais a área alagada sazonalmente, ou seja, só no verão, por exemplo.
Agora o código protege só o leito regular e mais 30 metros. Bom, aqui é o final do capítulo 1 do código. O código mesmo não está inteiro aqui nessa apresentação, só algumas extrações. Eu coloco, tá bem lá no final do capítulo 1, se vocês quiserem procurar isso aqui, tá? Para os fins desta lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso 5º, as propriedades e posses rurais com até 4 módulos fiscais, que desenvolver atividades silvopastoris, bem como terras indígenas demarcadas, e blá blá blá. Então, pequenas propriedades com 4 módulos fiscais, essa área em hectares aqui que constitui os módulos vai depender do tamanho do município. Se estende certas possibilidades aí de uso da terra mesmo em reserva legal. Aí eu coloquei aqui, ó, recapitulando, né? O que é o inciso 5º aqui, né? Então nessas aqui que são assim, vai poder se fazer certas coisas aqui, tá? Então, quando eu fui procurar aqui que é módulo fiscal na internet, não há uma definição deles diretamente no texto da lei. Aqui, ó. Vejam a lei que foi aprovada em 2012. Que só fala que é isso aqui, ó, 4 módulos fiscais. Aí você tem que catar na internet o que é isso, né? A lei não define aqui, deveria definir. Aí, ó, lá no portal, né, do governo, tem lá, ó, consulte o tamanho do módulo fiscal. Aí você vai colocar lá a cidade, escolha o município, e ele vai te dizer qual é o módulo fiscal. Se você tem uma propriedade no Amazonas, provavelmente o módulo fiscal vai ser 100 hectares, mais ou menos. Depende do tamanho do município. Então, se você tiver 400 hectares na Amazônia, você pode fazer certas coisas que são permitidas no código e que não são permitidas em propriedades maiores que 4 módulos. Tá? Vamos falar em português simples aqui. Mais de 400 hectares de uma propriedade em algum município da Amazônia, você poderia detonar certas coisas. Menos de 400 hectares, 4 módulos. Se o módulo for 100 hectares, você não pode... ao contrário, você não pode fazer nada. Se for mais de 4 módulos e menos de 4 módulos, você pode fazer algumas coisas. Se você tiver 4 módulos fiscais no Rio Grande do Sul, provavelmente vai ser uns 40 hectares no máximo. Então, se você tiver mais de 40 hectares, você não pode fazer nada. E se tiver menos de 40 hectares, você poderia detonar algumas coisas na reserva legal. Detonar até no bom sentido, tá? Então, isso aqui, imagine, né? Como que a gente vai fiscalizar essa lei? Você tem que fazer cálculos para cada município, o quanto o cara pode mexer e não pode mexer. Agora imagine as complicações, né? Se o cara comprou a terra e depois o município foi criado depois que ele comprou a terra, como é que fica tudo isso? Como é que fica a... Estou tentando lembrar o nome da palavra. Jurisprudência dessa lei. Aí, ó, 7 Lagoas em Minas Gerais, por exemplo, um módulo fiscal é 20 hectares. Tá? Então, se você tiver 80 hectares, até 80 hectares em Minas Gerais, você pode fazer algumas coisas ali na reserva legal, e mais do que isso não pode. Em Barcelos, Amazonas, o módulo fiscal é 100 hectares. Então aí está o raciocínio que eu acabei de explicar. Capítulo 2, controverso também, a área de preservação permanente. A partir de agora, APP. O que é uma APP? Ó, zonas urbanas também tem APP. Faixas marginais de qualquer curso d'água. Olha o desrespeito se a gente for pensar em zonas urbanas. Pensem no Tietê. Natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros. Tá? Aqui.
desde a borda da calha do leito regular em largura mínima D. Aí vem. Se o riozinho lá tiver 10 metros de largura, 30 metros além do leito regular tem que ser preservado permanentemente. Se o rio tiver 50 metros, mais 50. Aí os rios vão variando, né, em intervalos de confiança aqui, né? Intervalos de classe, de distribuições de frequência, de 50 a 200 tem que ter 100. Se for o rio Uruguai, lá na fronteira com a Argentina e Uruguaiana de Morei, teria que ter 500 metros de área de preservação permanente na beira do rio Uruguai. Então tira a Uruguaiana, de onde nasceu a Uruguaiana, pois lá Uruguaiana está em APP. Então eu não consigo ver, do ponto de vista histórico, os danos feitos ao meio ambiente em alguns lugares do Brasil são irrevogáveis. Você não vai tirar a Uruguaiana de onde ela está e fazer respeitar esses 500 metros. Eu não consigo imaginar esse tipo de situação. E agora vem o bizarro, né? Se você for parar para pegar qualquer mapa do Brasil, onde estão a maioria das nossas 4.500 cidades? Na margem dos rios. Então isso aqui, ó, fala, né, em área urbana. Ou urbanas, ó. Não tem como fazer isso aqui, tá? Aí eu tirei uma foto, né, que não, eu estou morando agora, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. E repeti onde se enquadraria o rio Sapucaí, que todo mundo conhece. Ele tem mais ou menos 50 metros de largura, né? De 10 a 50 metros de largura, deveria ter 50 metros de área de preservação permanente. Isso agora em 2012 foi aprovado. Se não me falha a memória, esse prédio aqui, ó, foi construído depois. Então os caras já estão construindo, nem estão pensando muito no código não, tá? Como que vai fazer onde já existem cidades? Essa é uma pergunta que eu deixo aí. Bom, teria que ter 50 metros para os cursos d'água, com 10 a 50 metros de largura. Aqui é Santa Rita do Sapucaí, ó. Se não me falha a memória, aqui é o Grêmio, lá onde tem os ping-pong, tênis, piscina. E aqui é a enchente que aconteceu em 2001. Ó. Então, percebam, né? A cidade inteira está mal localizada aqui. Ó. Tanto é que quando dá uma enchente grande, o que acontece? Enche de água Santa Rita. Então não adianta muito, não vejo muita funcionalidade no código em termos de realmente proteger o ecossistema aqui. Ó. O ecossistema já está muito degradado, né? E a cidade está do lado aqui, ó. Então não tem como tirar toda essa gente daqui. Talvez colocar aqui, ó. Aqui talvez deveria ter sido feita a cidade se as pessoas tivessem bom senso quando construíram a cidade, né? Se a cidade toda fosse aqui assim, estaria protegendo o topo do morro, as áreas muito inclinadas e a cidade não alagaria. Claro que ninguém pensou nisso, né? Bom, mais uma imagem aí. Então, mesmo respeitando aqui, né, se as pessoas não tivessem construído aqui, ó, no leito, né, nem nos tantos metros, 50 metros aqui, igual nós teríamos problemas, né? Então, eu não sei, eu acho que para evitar problemas para cidades já está tarde demais, entendeu? Mas se tivesse que fazer direitinho, onde ainda não há cidade no Brasil, que eu imagino que as pessoas também não estão nem pensando nisso, como que a gente deveria pensar uma cidade no Brasil para ela estar de acordo com o código e que tipo de código deveria ter sido feito para não acontecer isso aqui, né? A gente precisaria de muito mais dados estatísticos das enchentes e o governo só autorizar a fundação de uma cidade ou a instalação de pessoas feito um estudo que demonstrasse que somente aqui poderá ser feita a cidade, né? Para evitar justamente isso aqui.
E ao meu ver, parece lógico que essa região vai alagar muito, também em função do desmatamento que já aconteceu aqui, né? Se isso aqui tudo fosse preservado, talvez esse rio nunca chegaria a esse ponto aqui. Mas vamos pensar um pouco. Beleza, a situação é essa. Será que tudo isso aqui não deveria ser tudo, né, área de produção permanente, já que tudo vai alagar mesmo e não tem como ter cidade aqui, todo mundo vai perder dinheiro tendo cidade aqui? Fica essa pergunta. Então, na verdade, o que a natureza está nos dizendo? Eu vou fazer a área de preservação permanente, não interessa o código. E a minha área de preservação permanente diz o seguinte: a cada 50, 40 anos eu vou alagar tudo isso aqui, porque vocês cortaram tudo e o rio, né? Então eu acho que o maior código florestal escrito está sendo escrito pela natureza e ela vai reclamar isso, tenho dúvida. E aí fica essa situação aí, né? Altos prejuízos por um mau planejamento há 200, 300 anos atrás, isso em nível de Brasil inteiro, certo? Isso aqui é a coisa mais comum que existe no Brasil, cidade alagando pelo desleixo com o rio. E a má urbanização. Nós vamos pagar caro sempre isso. Aqui está o Rio Uruguai que eu falei, né? Que Uruguaiana teria que sair daqui, tendo em vista que o rio tem mais de 1 quilômetro de largura. Lá está a cidade. Tudo isso aqui deveria ser uma imensa APP, né? E esse rio aqui, quando eu era criança, eu morei nessa cidade. Quando ele alaga é feio, viu? Quase chega na ponte aqui a água. Ele vai alagar extensas áreas. Aí, ó. Cidade e um alagamento do rio. Que tal? Curso normal dele, isso aqui tudo alagado. Quanto maior o rio, maior o problema, na verdade, se você não cuidar dele, né? Em termos de enchentes, essas coisas. E são comuns essas imagens aí, ó, tendo em vista o que acontece. Outra área de preservação permanente. Áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 100 metros. Então, 7 lagoas em Minas Gerais também tem que sair de lá. Áreas no entorno de lagos e lagoas naturais, em faixa de largura mínima de 100 metros em zonas rurais, tá? Ou 50 metros caso o corpo d'água tenha essas características aqui, e 30 metros em zonas urbanas. Tive o prazer de conhecer essa cidade agora em janeiro, ou fevereiro, se não me falha a memória, de 2014. E as lagoas estão realmente no centro da cidade. É muito bonito e tal, mas já não há mais, né, como tirar 7 lagoas do lugar para colocar aqui 30 metros de vegetação, respeitar o código. Então o código já nasce desrespeitado no Brasil inteiro. É uma pena isso. Agora eu reitero o alerta aqui, né? Algumas cidades ainda estão para nascer no Brasil. Tem que ter um mecanismo para que isso aqui seja cumprido no código, para que as nossas novas cidades não tenham problemas depois de enchente, etc. Vamos ver aí se o país se organiza, né? Vamos ver o tempo aqui, ainda cabe acho que mais um artigo antes de nós encerrarmos essa parte do vídeo. E depois a gente vai ter que fazer talvez mais 2 partes para fechar o código. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos da água, aí lembrem aqui que é um olho da água perene, qualquer que seja essa situação topográfica, e aí leiam o resto para mim aí, enquanto eu arrumo aqui, tá? No raio mínimo de 50 metros. Então aquelas nascentezinhas que tem tanto por aí, né, que o pessoal só joga lixo, deveriam ter 50 metros protegidos ao redor dela. As encostas dos morros, com declividade de 45 graus, também. Aqui eu reitero, ó,
um desrespeito histórico que tem acontecido aqui, por isso que está sublinhado. Deveria ser e deve ser, segundo o novo código, área de preservação permanente, não pode mexer restingas, tá? Que é onde está a maioria das casas de praia do pessoal, fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, né? E os mangues, né? Toda a sua extensão. Bordas de tabuleiros e chapadas, até a linha de ruptura do relevo. Faixa nunca inferior a 100 metros. Será que eu tenho uma imagem? Tenho. Já vou mostrar o que é aquilo ali, aquela última. E o que você vê? Você vê isso, né? O manguezal no Brasil é uma tristeza de se ver. Aí, ó, uma área provavelmente com mais de 45 graus, detonada. E ainda um curso d'água aqui, ó, lá embaixo, para ser assoreado pelo que vai erudir aqui, ó. Então, tudo isso aqui deveria ser coberto de florestas, né? Pelo novo código. Porque aqui tem o curso d'água e aqui está inclinado. Tudo APP. Essa é a questão dos tabuleiros que eu acabei de ler para vocês. Ó. Quando tem situações assim, aqui ter gente aqui morando é meio raro também, né? Então essa aqui eu acho que se cumpre naturalmente, esse pequeno pedaço aqui do código. Ó. As bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura. Essa acho que é a única parte do código que está sendo cumprida, porque não tem como ninguém morar nesses lugares aqui, então é cumprida. Que irônico isso. Bom, o descumprimento dessas leis, né, levam ao que? A vossorocas, e aí a sua propriedade rural vai dançar também, mais cedo ou mais tarde. E o que a gente tem visto em relação a essas áreas é um descumprimento histórico generalizado das leis que as regem. Onde deveria ter APP? Nos topos dos morros, montes, montanhas e serras. Com mais de 100 metros de altura, né? Inclinação maior que 25 graus. As áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação, sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente, ou nos relevos ondulados pela cota do ponto de sela mais próxima da elevação. Quem sabe aqui mais adiante tem alguma imagem que fala melhor do que essas 1000 palavras aqui. E áreas, ó, aqui vem uma parte interessante, ó, não deveria ser nunca mexido, seria APP, todas as áreas em altitude superior a 1.800 metros, certo? Essa é uma imagem da Serra da Mantiqueira, vejam a altitude, 2.100 metros. Pela imagem já está bem claro que até aqui o ser humano conseguiu detonar. Ó. Então, pelo novo código, não pode mais mexer em nada nessas altitudes altas aqui, né? Mais de 1.800 metros. Então, esqueçam fazer qualquer coisa no alto da Serra da Mantiqueira. Mas o que se vê? É isso aí, detonaram já. Né? E essas regiões aqui, para recuperar depois, para voltar a ter floresta, eu vou te dizer, viu? É muito difícil. Nós vemos, ó, habitações, plantios lá em cima. Tudo isso vai ter que ser enquadrado aí. Bom, acho que fechamos quase 1 hora já. Vou fechar 1 hora e eu paro. Então, algumas concessões que o novo código faz. Nos imóveis rurais com até 15 módulos fiscais, é admitida nas áreas de que trata os incisos 1 e 2 do caput desse artigo, a prática da aquicultura, é a questão dos lagos lá. Ó. E a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que sustentável, né? Aí vocês vão ter que ver essas normas aqui para ver do que trata isso. Desde que esteja de acordo com planos de bacia, né?
Resumo, você pode criar peixe naqueles lagos e nas áreas dos rios, desde que respeitando certas coisas aqui, né? Principalmente isso aqui, que vai ser o que vai pegar na gíria popular, né? Você vai ter que cadastrar o imóvel no CAR, Cadastro Ambiental Rural. Aqui eu fiz um pequeno quadrinho mostrando todos os lagos e lagoas, em faixa de largura de 100 metros, 30 metros, todos os reservatórios de águas artificiais. Acho que é mais para ilustrar. O 2, né? 1 e 2 aqui, ó, se refere a isso aqui, ó, que está escrito aqui. E aqui também, na área de reservatórios de água artificiais, geralmente do governo, desde que seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente que cuida dessa área, você poderá fazer a sua prática de aquicultura, né? Certo? Então, os reservatórios artificiais, como Itaipu, por exemplo, são regidos por essas cláusulas ali, né? Cláusulas não, artigos, né? Parágrafos. E aí está uma aplicação, né, do novo código. As pessoas, no caso dos reservatórios feitos pelo governo, né, ou melhorados, reformados pelo governo, mais recentes, já existe a areazinha aqui, APP com floresta plantada, no caso, porque não existia, tentando deixar o mais protegido possível o corpo d'água, né? Evitar que essa terra seja erodida. Então isso aqui já é um avanço no Brasil. Vamos falar bem também do que está acontecendo de bom. Por exemplo, ali nesse reservatório, a gente pode ver de longe que tem um micro verdezinho já recuperado na área do reservatório. Aí, ó. O olho treinado percebe que são plantios, né, de floresta nativa, visando justamente o cumprimento da lei em áreas de açude aí de governo, né? Ou até iniciativa de alguns proprietários aí, no caso de algumas áreas que aqui não sejam do governo. Eu acho interessante esse tipo de iniciativa aqui, porque o governo, quando ele faz uma obra grande, ele tem que dar o exemplo, né, de deixar tudo bonitinho, tudo preservado o máximo possível, já que detonou um monte de coisa aqui embaixo para construir o reservatório, para que o produtor rural veja, né. Eu acho importantíssimo isso. Primeiro o governo, né, dando exemplo, tanto nas cidades, não permitindo que se construa coisas aí nessas áreas de APP. Depois ele também recuperando aqui as áreas para dar um exemplo para o produtor. Senão o produtor vê, mas o governo fez a barragem aqui do lado e não fez nada, né? Deixou tudo como estava, estragou tudo. Então acho que é interessante. Aí as linhas de plantio, eu dei um zoom naquela figura, ó. Tudo plantadinho, bonitinho. Não é pouca coisa, né? Bom, por hoje eu vou ficar por aqui. A próxima vez a gente retorna com o artigo 6 aí, que vocês podem já lendo e se preparando. Nós chegamos com isso a metade do curso aqui do Código Florestal. Da palestra, aula, curso, entendam como quiserem. Espero ter contribuído aí para elucidar como vai funcionar e como está funcionando ou como deveria funcionar o novo Código Florestal brasileiro aprovado no ano de 2012. Acredito que com 3 ou 4 palestras eu esgoto o assunto. Um grande abraço para vocês então. Até a próxima.